Olá, bem-vindo, os associados da Câmara, bem-vindos. Nós estamos inaugurando hoje um novo formato de provimento de conteúdo da Câmara para os seus associados, que é o formato de podcast, o CâmaraCast. E eu sou Ivandro Sanches, eu sou o líder do Comitê Jurídico, eu sou sócio do Machado Meyer, e tenho aqui a honra de estar recebendo hoje três feras que vieram aqui de Brasília nos prestigiar. Nós acabamos, nesse momento, a reunião conjunta dos comitês jurídico e de infraestrutura. Foi excelente, foi muito boa. E nós recebemos aqui o Adailton Cardoso Dias, que é o secretário adjunto de Infraestrutura Econômica do PPI, o Diego Pederneiras Moraes Rocha, que é assessor especial para assuntos jurídicos do PPI, e o Rafael Fortunato, que é procurador federal nas áreas de infraestrutura, regulação e do Programa de Parceria de Investimentos da Presidência da República. Então foi um prazer recebê-los, a apresentação foi dinâmica e interessante, e nós queremos trazer um pouquinho dela para o ambiente do podcast. E já começo dando de novo as boas-vindas aos colegas e pedindo que vocês, por favor, contem. Nós temos aí uma audiência muito plurima, muito heterogênea, que vocês nos expliquem um pouco o papel do PPI, como o PPI funciona. Todos ouvem falar do PPI, mas talvez falte uma explicação sobre função, funcionamento e enquanto o papel dele de viabilizador de soluções, de projetos com o poder público. Obrigado de novo. Obrigado pelo convite, obrigado, Ivandro, pela oportunidade de falar um pouco a respeito desse tema aqui para a gente tem bastante interessante e que vai muito a pena a gente explicitar um pouco para quem não está no dia a dia pela atividade do PPI. Mas o PPI é uma secretaria que foi criada em 2016 e ela tem a função primordial coordenar toda a de estruturação de projetos que são projetos prioritários para o governo federal. Como é que isso funciona? Os projetos eles são selecionados pelo governo federal e via os ministérios setoriais, eles encaminham para a Secretaria do PPI para que a Secretaria do PPI possa todo esse projeto, esse processo para submeter ao Conselho. O Conselho do PPI é um conselho que hoje ele é presidido pelo ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa, e é composto por 8 outros ministérios, né? Nós temos o Ministério do Meio Ambiente, Transporte, Ministério da Minas e Energias, Ministério de Desenvolvimento Regional, Ministério de Portos e Aeroportos, Ministério das Cidades também. Enfim, então, esses ministérios, eles reúnem os projetos que são identificados como prioritários para o governo. Esses projetos são submetidos ao Conselho via Secretaria do PPI. Uma vez qualificados esses projetos, o papel do PPI ele se transforma na coordenação da estruturação dos projetos. Ele acaba atuando como facilitador, não só para resolver algum tipo de desafio identificado projeto a projeto dentro do próprio governo, como também fazer essa interlocução com a iniciativa privada, fazer interlocução com entidades como a de vocês aqui, a Câmara, para que a gente possa ouvir esses nossos parceiros privados também, para que a gente possa melhorar não só o ambiente de negócio, como também melhorar os nossos contratos, melhorar também algum item que, na visão do privado, possa trazer algum risco ao projeto que está sendo afetado pelo governo federal. Essa é uma visão bem ampla do PPI. Como eu falei para vocês, foi criado em 2016, já se transformou numa entidade perene dentro do governo. Hoje eu considero o PPI uma secretaria como um ente de Estado, não um ente de governo, e isso traz para a gente uma série de vantagens que vão desde a questão da previsibilidade dos investimentos que serão levados à frente, levados a cabo com a participação do ente privado, como também com locos onde o investidor possa procurar para saber quais são as prioridades do governo naquele momento, não só para o ano em curso, como nos próximos anos também, que nós vamos ofertar esses projetos no mercado.
Hoje, por exemplo, nós estamos aqui conversando com vocês, seguimos um bate-papo muito bacana, né, em relação a esse tema, onde os colegas Diego e Rafael também fizeram demonstração de outras iniciativas que o PPI está conduzindo. E mais tarde, às 14 horas, teremos aí o leilão da 381, o aguardado leilão da 381, e a gente está com uma expectativa muito boa que esse ano décimo, que ele vai também resolver uma das grandes dores que nós temos hoje em relação à infraestrutura de transportes. Então, é um projeto robusto, é um projeto complexo, que já foi levado a leilão várias vezes, e que, para a minha história profissional, teve um peso muito grande. Eu sou oriundo do DENIT e tive a oportunidade, quando eu estava lá como diretor do DENIT, licitar via recursos públicos a duplicação, o projeto da 381, uma série de questões a gente não conseguiu chegar até o final, mas fizemos uma boa parte desse projeto. Coincidentemente, quando eu estava na EPL, que hoje é IFCA, estava lá também como diretor de planejamento, tive a oportunidade de contratar o estudo para fazer a concessão da 381. E hoje eu estou no PPI e espero bater o martelo hoje já com o licitante vencedor, com um novo parceiro que a gente vai trazer para nos ajudar a resolver esse problema. Enfim, de maneira bastante breve, a gente faz aqui quais são as atribuições do PPI e o esforço que a gente está fazendo para que essa carteira de investimento se concretize o mais breve possível. Nós temos dentro dos nossos associados muitos espanhóis. Se puder só nos dar um pouquinho de cor desse projeto da 381, quantos quilômetros são e que pontos ela liga? O projeto original saiu de BH até Valadares, mas por questões até mesmo de deixar o projeto um pouco mais leve, porque o trecho próximo da região metropolitana de Belo Horizonte tem um esforço muito grande com desapropriações. O governo, nesse primeiro momento, resolveu retirar esse trecho e passar para que o DENIT faça a duplicação do trecho. Depois de resolver todos os problemas, esse trecho está previsto dentro do contrato que vai ser incorporado com manutenção ou alguma coisa um pouquinho mais além, mas pelo menos já seria incorporada a nova concessão depois que todos esses desafios sejam resolvidos pelo DENIT. Que, por sinal, ontem saiu o resultado da licitação, já tem a empresa vencedora para executar esse projeto de BH até Caeté, se não estiver enganado. São 300 quilômetros aproximadamente, um investimento em torno de 9 bilhões de reais para 30 anos, então é muito complexo o projeto, porque tem questões de engenharia, de risco de engenharia, que foi um dos itens que fez com que o projeto não logrou êxito na última licitação, mas esse tema foi totalmente já resolvido através da matriz de risco. O Ministério do Transporte trabalhou de maneira bastante eficiente, bastante rápida, junto à NTT, realocou esse risco. E esse tema está bem encaminhado dentro do projeto, então a gente é bastante confiante. Nós temos 2 players já sinalizados positivamente em relação a esse projeto, e agora vamos ver quem vai levar o prêmio no final. E a expectativa que a gente tem, que pelo menos uma expectativa muito minha, que a gente consiga, com esse nome parceiro, a gente trocar o nome dessa rodovia, que é um New Name. Vocês lembram, observar que sempre que sai a notícia 381 é rodovia da morte. Agora nós temos a oportunidade de trocar de rodovia da morte para a rota do desenvolvimento, alguma coisa desse sentido. Então, isso traz uma satisfação muito grande para quem trabalhou dentro do projeto desde o início, e da importância de a gente continuar persistindo naquilo que a gente entende que tecnicamente é possível, aquilo que a gente pede, que é necessário para que o Brasil possa crescer, e necessariamente daquele projeto também que a gente entende que a parceria do privado é indispensável para que ele tenha sucesso e para a política. Complementando o Adailton sobre o PPI, né? O PPI hoje se divide em 3 secretarias. A gente tem uma secretaria que denominou infraestrutura econômica, pega a parte de rodovias, energia, parte de óleo e gás. Tem outra secretaria que atua num projeto, que é uma das vertentes do PPI, que são infraestrutura social, mas com muito foco em infraestrutura e apoio aos entes subnacionais e a esses estados e municípios. Né? Okay. Então a gente tem um trabalho aí que o PPI é voltado não só para a administração federal, mas também fomentando e apoiando os entes subnacionais, que acabam tendo uma estrutura menor. Né? Então o PPI faz esse trabalho de atração deles, de qualificação, de estruturação, inclusive tem um fundo específico, que é o fundo FEP, que é administrado pela Caixa,
que é voltado para isso, para a estruturação desses projetos. O PPI é a Secretaria Executiva, ele tem um representante, né, que é, por exemplo, do FEP. Além disso, tem a outra secretaria, que é a Secretaria de Projetos Especiais, dentro dos quais a gente coloca toda a parte de concessões verdes, que é concessão florestal, manejo florestal, né, que inicialmente era muito mais o privado fazer aquele manejo da madeira, vamos dizer assim, e hoje a gente está no aspecto já no segundo nível de contratos. É uma ideia de recuperação da mata, né, originária, e até mesmo lá no sul, por exemplo, a gente tem uma substituição, a gente tem uma madeira lá, uma árvore exótica que a gente chama, o Pinus, né, e está tendo uma substituição pela araucária, por exemplo. E além disso, tem também da Secretaria os projetos de parques e parques naturais, com o Parque do Iguaçu e o Parque de Jericoacoara. Então, você vê que o PPI ele funciona como esse ponto focal dentro da administração federal, mas voltado não só para a administração federal, mas para toda a administração pública do Brasil. Então, acho que esse é o grande ativo do PPI. Os servidores do PPI são de diferentes órgãos da administração, então você acaba tendo contato, uma visão bem heterogênea, né? Aquela equipe multidisciplinar mesmo. E isso facilita. Existem vários servidores de outros estados da federação que não estavam em Brasília, né? E foram para Brasília para trabalhar no PPI. Isso e assim, com experiência, né? No âmbito subnacional, que já trabalhavam com esse setor no âmbito subnacional, que também ajuda a uma maior visão também dos projetos, e também, obviamente, alguns colegas do setor privado também que estão temporariamente no setor público colaborando, tem sido grande valia e traz uma experiência também bastante interessante. Eu acho que uma vertente do PPI é essa. E alguns colegas até que trazem experiência internacional, né? Como o Rafael estava nos contando, né? Que passou até um pouco do seu tempo estudando fora, e você estava contando do seu entusiasmo pelo projeto de manejo florestal. Conta um pouco disso. E sustentabilidade é um tema que a Câmara é muito caro para a Câmara e para os investidores espanhóis como um todo, nos interessa muito esse assunto. Hoje é uma diretriz mundial, né? É impossível que a gente consiga pensar em projetos de infraestrutura sem pensar em ESG, né? E trazer o ESG para dentro do PPI é uma diretriz de governo, inclusive. Pensar nesses projetos que vinham sendo desempenhados, trazer para eles um selo verde. E aí eu falo isso até nos projetos de rodovia, nos projetos de porto, aeroporto. A gente tem essa busca constante de fazer com que esses projetos sejam sustentáveis. E dentro da carteira do PPI, como o Diego bem mencionou, a gente tem um recente projeto, que é o projeto de Bom Futuro. É um projeto que vai ser estruturado, está sendo estruturado. A gente já fez marketing saldo para os investidores interessados e estão desenhando contrato, edital. É um projeto que ele busca a sua fonte de recursos por meio do mercado livre de crédito de carbono. Você consegue estruturar aquela concessão, fazer com que a floresta se mantenha de pé, e aí, para tanto, nós utilizamos verificadores internacionais para certificar o crédito de carbono. Nesse caso específico, a conversa está se desenvolvendo com a Verra, tá? Que é a maior certificadora que a gente tem hoje no mercado atuando. Então, um projeto de concessão para 40 anos. A floresta, a ideia é que ela se mantenha de pé. Aquele bioma é um bioma que já foi muito sacrificado. A gente tem um histórico muito negativo naquela região, mas que, graças a esse empenho que o ICMBio vem desempenhando, e agora com esse olhar, com esse enfoque da concessão, e uma concessão para recuperação florestal, para preservação, a gente acredita que esse trecho do bioma floresta da futuro ele seja preservado, e que o investidor internacional ele olhe para esse ativo com muito mais carinho, porque é algo que a gente quer desenvolver da PPI, a gente quer criar um pipeline de projetos, esse é o primeiro, mas a gente espera que venham muitos outros. Ivandro, sobre o PPI, o Adailton bem colocou, eu queria adicionar só uma questão. Eu acho que o investidor, e aí nesse caso a gente está falando para o espanhol, é importante que você olhe o PPI como um hub, de fato, como um one-shop store, que você chegue no PPI e você consiga encontrar todas as soluções para os seus problemas. Você apresente o projeto e nós introjetamos esse projeto dentro da estrutura do governo, vamos trabalhar esse seu projeto
e direcionar quais são os atores que devem ser envolvidos na construção do seu projeto. Inclusive, como a Adailton também já tinha colocado antes, o seu pós-venda, que esse é um problema muito grave no Brasil. Muitas vezes a gente faz o leilão e a gente esquece o momento pós-venda. No PPI a gente tem essa preocupação, os projetos estão sendo tratados com essa dimensão. A gente tem uma secretária adjunta ao nosso secretário especial, a secretária Cecília, que ela tem um cuidado todo especial com a área ambiental, com a área indigenista, e com essa área de pós-leilão, especialmente com os problemas que nós enfrentamos com licenciamento ambiental. Então, o PPI, investidor espanhol, está aberto, as portas estão abertas para que vocês levem seus projetos, para que a gente consiga desenhar uma matriz de risco aderente aos anseios de mercado. Muito bom, excelente. Essa questão do pós-venda, de fato, né, do pós-leilão é muito importante, porque ela fala a questão da entrega, né, que entrega do projeto ao final e torná-lo operacional a finalidade última tanto do particular, do investidor, quanto do poder público, que a política pública, como o Adailton colocou, ela vai se efetivar, vai se consumar com a conclusão do projeto, né? Então, acho que isso é muito importante e isso só vai encorajar novos investidores a investir mais no nosso país, né? Queria que a gente não contrata a obra lá no PP, a gente contrata serviço legal. E serviço público tem que ser bem prestado. Essa colocação que a senhora fez é muito importante sobre a questão do pós-venda, justamente essa visão. Deixa parar para analisar. A gente identifica qual é o problema, a necessidade que a sociedade tem, a gente pega essa necessidade, transforma em política, pega essa política, projetiza, no caso específico nosso, a gente busca o privado para executar esse projeto. E não faz o menor sentido a gente, depois que bater o martelo, assinar o contrato, a gente voltar para... Tem que continuar estruturando, mas tem que também acompanhar o que vai ser feito, o que ficou programado dentro do projeto, para que aquela necessidade seja suprida e a política pública seja efetivada. E pegando um pouco a carona na fala de Rafael a respeito da questão da sustentabilidade. Está declarado pelo governo federal a questão da sustentabilidade como o ponto principal desse governo. Se a gente for parar para observar no PAC, estamos lá, bem claro, desenvolvimento e sustentabilidade. A frase que caracteriza o programa de governo hoje federal em relação a investimentos, a todas as ações de política pública. E não só os projetos relacionados a concessões de parques e florestas, recuperação de áreas degradadas, que estão sendo conduzidos dentro do PPI. Nós temos também um projeto, nós estamos fazendo um projeto piloto, que é em parceria com o Palácio do Planalto. Nós vamos estruturar um projeto de eficientização energética dos prédios públicos, dos imóveis públicos. Nós vamos começar justamente pelos palácios do governo federal. Então, é um projeto que a gente está em andamento já com a Caixa Econômica, também em vias de concluir o tempo de referência. E, a partir da estruturação desse projeto, nós vamos replicar para outros projetos e outros imóveis públicos, podem ser federais, estaduais ou municipais. A gente é indiferente. Então, eu acho que a política tem que ir nesse sentido. Nós estamos caminhando para fazer valer a diretriz do governo em relação à questão da sustentabilidade, quer seja pelos projetos verdes, que a gente denomina concessões verdes, quer seja por questões relacionadas à eficiência energética dos imóveis públicos, trazer para dentro dos projetos de infraestrutura também que são muito robustos. Essa pegada de ESG para dentro dos projetos já tem isso, já está sendo tratado. E tem um tema que é extremamente relevante, que o próprio Ministério do Planejamento também já está trabalhando com isso, que é a questão da resiliência da infraestrutura frente aos eventos externos. Tivemos recentemente uma tragédia no Rio Grande do Sul que acendeu todas as luzes amarelas e vermelhas possíveis. Então, está sendo desenhada uma estratégia 2050 pelo Ministério do Planejamento. Essa estratégia está levando em consideração justamente os impactos desses eventos extremos, e a gente está trazendo para dentro do nosso negócio, que é estruturação de projetos de infraestrutura e de infraestrutura social, quais são
digamos assim, as soluções que ele pode embarcar nesses projetos. Quais são os impactos positivos que esses projetos vão trazer, ou o que a gente precisa acrescentar para que esses impactos positivos sejam potencializados. Ou seja, nós temos aqui uma diversidade de temas, setores e desafios que convergem com a nossa atuação. Porque são vários ministérios trabalhando ao mesmo tempo. Então, a nossa transversalidade nos permite e nos qualifica para fazer essa interlocução e trazer de um ministério setorial uma solução que foi bem sucedida, a gente trazer para outro ministério e assim a gente melhorar não só a questão das soluções, como também melhorar o ambiente de negócio, melhorar os nossos contratos e tudo mais. Eu resumo corretamente se eu disser que o PPI é um viabilizador de soluções? Esse é o nosso papel. Sim. Vamos entrar um pouquinho, nós falamos sobre novidades, coisas recentes ou que vêm por aí, e nos chamou muito a atenção a questão do FDIRS, né, do fundo, e também do fundo para aporte em infraestrutura. Muitas vezes um projeto de infraestrutura exige um CAPEX muito grande no início, por parte do investidor, e isso pode vir a ser um dificultador, um entrave, e eu queria ouvir de vocês que papel esses novos fundos, primeiro, que cabe a cada um deles e que papel eles podem jogar enquanto mitigadores do risco do investidor e com isso incentivando um volume cada vez maior de investimentos. Sobre o fundo de aportes, né, essa iniciativa, ainda em âmbito de projeto de lei, né, vou deixar claro assim, discussões para a apresentação do projeto de lei, mas que a gente já fez uma discussão interna com outros ministérios setoriais, com as entidades do setor privado, né, outros atores que atuam também na área da parte de concessões e projetos de infraestrutura, que podem dar colaboração, e basicamente ele busca endereçar aquela questão do lacuna de viabilidade em projetos. E a gente tem a previsão lá legal do aporte da 1079, específica, que aporte, é possível poder fazer um aporte em um contrato, né, para a aquisição ou construção de bens reversíveis, né, e só que isso acaba sendo uma previsão e você tem uma aplicação casuística. Então, um pouco do interesse do PPI é tentar dar uma governança melhor, um direcionamento melhor a isso aí, dar uma segurança jurídica sobre como fazer o aporte e também pensar a ideia também, outro conselho importante aí, de infraestrutura como rede, né, infraestrutura em rede, que é aproveitar um eventual projeto, um eventual espaço financeiro que tem um projeto, de conseguir endereçar esse montante para outro projeto, tá? Isso, como foi falado na apresentação, não se confunde com outorga, simplesmente é uma ideia de você pensar, vou colocar bebida a fundo da outorga, mas eu vou separar a outorga aqui numa obrigação contratual, que eu vou colocar como obrigação contratual depositar nesse fundo. É importante também destacar que esse fundo ele tem uma governança própria, ele tem um administrador próprio, é um fundo que ele é não contingenciável, então você tem toda essa robustez para esse mecanismo. E a ideia é que esse conselho, essa governança do fundo, ele decide o projeto, um projeto novo, né? Outra premissa importante é que não se trata de sanear contratos estressados, contratos em crise, que precisam de recurso financeiro, não. A ideia são projetos novos, e aí você pega um valor, direciona, o conselho do fundo faz análise, depois a apresentação do ministério, que é quem vai demandar. Ele vai para essa forma, né? O ministério vai demandar, eu quero ter um projeto aqui que eu preciso de um aporte, tá? Ok, foi validado, é importante a infraestrutura, então fica alocado numa conta específica, uma conta scroll, para aquele projeto, com aquele marco de governança, verificador independente, com eventos para liberação dos recursos, né? E o investidor já vai conhecer, antes da licitação ou do certame público, a existência daquele recurso. Isso, até por imposição legal, isso vai ter que constar que vai haver esse recurso específico. E a nossa ideia também, para dar maior segurança e confiança dos investidores, é que esse dinheiro já esteja depositado
no momento do leilão já esteja lá totalmente integralizado nessa conta. Disponível. Isso. E a disponibilidade vai ocorrer de acordo com um marco que está aqui incorporado também o próprio edital, né? Então você pode conseguir ter uma previsibilidade, e você também, pelo lado do investidor privado, você cria aquele incentivo de que ele, quanto mais eu acelerar a obra, mais eu receberia esse valor. Então eu vou fazer essa escolha, esse trade-off, até que ponto, né, compensa eu fazer isso. E a gente acha que essa fórmula ela dá uma maior segurança, uma maior robustez do que a situação que a gente tem hoje, que a gente precisa atuar, por exemplo, em fazer uma concessão com uma parte VPL negativo, que a gente chama, outro VPL possível, o modelo filé com osso, né? Pegar parte de concessões e juntar, agrupar numa só, ou fazer a solução que a gente teve que fazer na nossa BTU de BH, que teve que criar uma empresa, ou a hipótese também da Eletrobras, ou leilão 5G, que foi previsto no edital algumas obrigações para os eventuais adquirentes, alocar dinheiro. Então a gente entende que essa forma, havendo um projeto de lei, né, havendo uma lei, na verdade, ela dá maior segurança e dá um comportamento mais previsível para todo mundo que atua no setor. E essa é a nossa intenção, tá? Sem dúvida. E o assunto caminha bem no Congresso. Tem boa perspectiva. Isso, boa perspectiva, sim. A nossa perspectiva é positiva, sim, com certeza. Agora, Rafael, e o FIDIRS? O FIDIRS é uma realidade. FIDIS é a realidade. Exato. O FIDIS ele já é o fundo operacionalizado. Isso. E já está pronto, posto a mercado. Mas antes de entrar no FIDIS, eu queria falar com você um pouco sobre o que motiva ou o que motivou o PPI a pensar nessas soluções. Lá atrás, e aí eu vou citar os anos 2015, 2016, a gente tinha um problema muito grande de gerar confiança no gestor. Ou seja, PMIs aos montes existiam no país e elas não se perfaziam. Por quê? Porque o gestor, e aí eu digo especialmente aquele gestor de pequenos municípios, ele não tinha uma equipe técnica, ele não tem corpo jurídico ou técnico capaz de gerar confiança para que ele venha assinar aquele contrato. Então, muitas PMIs eram natimortas, nasciam no imóvel. O PPI, então, foi pensando qual a solução para endereçar esse problema, o que a gente precisaria fazer. Não adianta só dar dinheiro, você precisaria gerar confiança, fidúcia. E nesse papel de tentar traduzir essa fidúcia, lá atrás, o FEP, ele foi beber da ajuda da Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque é um banco altamente capilarizado, espalhado, diversas ondas pelo país, e ele conseguiria trazer a confiança necessária para que o gestor pudesse vir assinar os contratos de concessão em parceria privada. Então, foi na lógica da ideia de que a gente não podia só dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. E a gente foi utilizando, o governo federal foi utilizando os braços públicos, dos bancos públicos operacionais para gerar essa confiança. E o FIDIS ele se soma a essa carteira de ajuda financeira que o governo federal vem disponibilizando para o subnacional, estados e municípios. O FIDIS hoje ele trabalha numa lógica diferente dos bancos públicos. Você tem uma administradora privada operando o fundo, foi feito um chamamento público e a 25 Partners ela administra, tem sócio junto com duas outras empresas. Então, o FIDIS ele também cumpre um papel super importante para quem trabalha com PPPs, que é as garantias. É um fundo que ele tem a possibilidade de dar garantias. Isso é super importante para quem trabalha na estruturação de projetos. Você consegue endereçar mais um problema que era posto à frente do investidor. E as garantias, né? Esse fundo ele pode cumprir esse papel. Então, é um fundo que pode aportar recursos em outros fundos aprovados pela CVM, e aí se capitalizar. Ele pode fazer estruturação de projetos, então ele funciona como mais um player, a disponibilidade do governo federal para tal, e ele pode prestar garantias. Ele ele faz parte de uma política do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, e é por isso também que o FIDIS ele tem uma alocação prioritária de recursos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No entanto, como eu também havia falado na nossa conversa anteriormente, ele é um fundo que ele pode aportar recursos em qualquer região do país.
existem critérios de pontuação, mas o fundo está disponível para apoiar qualquer região do país, qualquer cidade, qualquer município. É um fundo que está buscando bons projetos e ele tem, como eu havia dito, essa flexibilidade de ser um fundo operado por um agente privado, ou seja, um agente que tem um maior, vamos dizer assim, um jogo de cintura maior na escolha dos projetos, na seleção, óbvio, com pontuações que vão ser atribuídas a decorrer das diretrizes que o governo federal vem traçando, desenhando, os setores que devem ser desenvolvidos com maior ênfase. É isso, é mais um instrumento, um mecanismo à disposição do governo, e do mercado, esperamos que ele surta seus efeitos esperados. E o associado da Câmara que está nos assistindo poderia já existe um canal de apresentação de projetos para o fundo. Como é que vocês podem nos orientar em relação ao nosso associado? Que busque o site? Isso que eu ia comentar. O FIDIS já tem um site, tá? Já está operacional. Eles fazem, além do administrador fazer a busca ativa, né? Ele já faz isso. Há uma ideia também de aproveitar alguns projetos do governo federal, que já estão na carteira selecionada pelo FEP, pelo BNDES, porque, como foi falado, a ideia de convergência das fábricas, das facilities, né? Se concorre, mas há uma convergência de todo mundo buscar atender as demandas que existem, já foram mapeadas, identificadas, e, como a Rafael falou, você tem uma priorização, principalmente em razão de região, que isso vai ser observado pelo FIDIS também. E a parte de estruturação já está operacional. O que está ainda, eu acho que pendência é a questão dos mediadores. Há uma definição ainda sobre a política adequada, porque precisa. O FIDIS tem uma governança mista aqui, que o governo, né, o MDR, o PPI, os outros ministérios que compõem, eles precisam fazer uma política antes do FIDIS poder atuar. Então, de certa forma, o controle do governo acaba sendo, essas macro diretrizes acabam sendo cumpridas. Então, o FIDIS acaba, nesse ponto de investimento 12, ele ainda, até onde eu tenho conhecimento, ele não houve a conclusão ainda, mas já é algo que está bem endereçado. Mas a parte da estruturação já está plenamente operacional, e o site tem um site específico, e lá vai ter duas informações, como busca, tem uma política de estruturadores também, que o FIDIS busca outros estruturadores também para trabalhar junto com o FIDIS. Acho que é isso. Queria só fazer uma sugestão. Pois não. Como é um tema muito recente, aqui nós temos dois especialistas em relação ao FIDIS, vamos agendar uma conversa com os interessados, a gente faz uma conversa, faz uma reunião específica lá no PPI, a gente coleta junto com vocês quais são as demandas, quais são os setores que vocês pretendem apresentar proposta de projetos, e aí a gente faz essa interlocução, fazendo mais uma vez o papel da PPI, a interlocução entre o interessado e o fundo, para que os projetos sejam recepcionados e eventualmente estruturados. Então a gente fica aqui à disposição para fazer essa interlocução com vocês, fazer essa conversa primeiro com vocês, depois no segundo momento fazer a interlocução dos administradores do fundo. Com certeza. Gente, conversa boa, passa rápido. Nosso tempo aqui, o pessoal está nos avisando, o Alejandro aqui, que acabou. Mas muito obrigado, de verdade, foi um prazer receber vocês. Eu vou te dar os parabéns pelo leilão, porque a gente tem uma superstição aqui em São Paulo que não pode gritar gol antes. Mas eu te mando depois uma mensagem que eu tenho certeza que vai dar certo. Eu vou bater na madeira aqui, vai dar certo. Obrigado. Obrigado. Obrigado da Câmara. Estou à disposição, Foi bom, hein?